Olá, seja muito bem-vindo ao canal que te ajuda a evoluir. Para você que não me conhece, eu sou Josileide Araújo e nesse vídeo eu vou estar falando o que é zona de conforto e principalmente como sair da zona de conforto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Uma pessoa falou pra mim assim, Ju, me contou o que estava acontecendo com ela e que ela tá sofrendo muito. Aí eu falei pra ela assim, você está numa zona de conforto. Ela, como assim? Eu estou numa zona de conforto, eu tô sofrendo, tô passando isso, tô passando aquilo. Eu, sim, você está numa zona confortável para o seu ego. Não é para o seu consciente. Tem um vídeo aqui no canal que explica, né, como é que a pessoa cria a realidade, ou consciente ou através do subconsciente. E quem manda lá no subconsciente, gente, é as programações que já estão lá. Então, mesmo que você não esteja criando conscientemente, a tua realidade vai estar sendo criada pelo aquilo que já está programado no teu subconsciente. E quando você nasce, já vem a programação, aí tem as tuas vivências, isso vai se transformando em algo maior, né? E você vai desenvolvendo o ego. Este ego não gosta muito de trabalhar não, tá, gente? Ele fica numa zona confortável com aquilo que ele já está acostumado. Então, uma pessoa que sempre viveu na escassez, qual é a zona de conforto dela? Exatamente, a escassez. O consciente dela não quer mais viver, né, numa zona de escassez. Só que o ego está acostumado, então cria-se um atrito. Aí você vai mandando uma nova programação lá pro teu subconsciente, só que o ego, né, tá instalado um programa no subconsciente e aí tem uma resistência. E muitas das vezes esta resistência não te deixa sair da zona de conforto. Então, a zona de conforto que a gente fala não é confortável para o teu consciente. A maioria das vezes, né? Porque tem zona de conforto que é muito legal. Imagina você com uma vida abundante, plena, maravilhosa. Essa zona de conforto é que você vai gostar, conscientemente. Só que muitas das vezes a sua zona de conforto é inconsciente. Por exemplo, uma certa pessoa desenvolveu uma doença e nada curava ela, só que é uma doença curável pela medicina. E o que aconteceu? Né? Qual foi a zona de conforto dela? Ju, ficar doente não é confortável. Claro que não é. Só que quando essa pessoa ficou doente, atraiu a atenção do marido e dos filhos, que era o que ela queria inconscientemente. Então, qual é a zona de conforto dela? Ficar doente, porque vai ter atenção do marido e dos filhos. Então, muitas das vezes você não vai ter a cura se você tiver um ganho secundário. Então, toda vez que você identificar alguma coisa, você tem que ver que zona de conforto é essa, se você quer ficar com ela ou não, tá? E ver se você não tá tendo um ganho secundário, tá? Mas de qualquer forma, você tem que desprogramar o que tá lá, se você assim optar, e programar uma nova programação daquilo que você quer. E para eliminar essa resistência aí do ego, né, que as pessoas chamam de resistência do inconsciente, a gente ativa, pode ser usado, né, nesse caso, um código de Grabovoi. Como é que você ativa esse código? Tá? Existem algumas maneiras. Você pode escrever no seu braço, na sua perna, os números do código Grabovoi para a resistência do inconsciente. Ou fazer a visualização que eu vou te ensinar agora, que é muito poderosa. Tá? Você pode fazer 3 vezes no dia. E antes que me perguntem, né? Porque eu vou falar a cor para você visualizar uma coisa aqui. Sim, no futuro eu vou ensinar para quem não sabe a ativar uma Merkaba de proteção, né? Mas no momento, essas cores que a gente vai aqui, o que eu vou ensinar para vocês é para você ativar o código de Grabovoi. Então você vai sentar num lugar confortável, respirar profundamente algumas vezes, tá? Gente, você não pode falar, por exemplo, o número 6 como o número 6.
você tem que falar igualzinho o que eu vou falar pra vocês aqui, tá? Por exemplo, meia dúzia, não pode falar meia dúzia, tem que ser 6, tá, gente? Então vamos lá, você vai sentar numa posição bem confortável pra você, tá? Vai respirar algumas vezes, e aí mais ou menos uns 50 centímetros na altura do seu coração, aqui assim, ó, mais ou menos nessa distância, você vai visualizar uma bola, tá? Na cor prata ou dourada, tá? E é essa cor aí que a gente usa para essas duas cores para ativar Merkaba, estar de proteção. Então, você vai respirar profundamente, né? E aí, com os olhos fechados, tá, gente? Eu não tô com os olhos fechados aqui porque eu vou ver um número aqui para falar para vocês. Aí, essa bola, né? Essa esfera aqui na frente do seu coração, prata ou dourada, você vai imaginar os números aparecendo nesta bola. Quais são os números? 5, 4, 8, 4, 9, 1, 6, 9, 8, 7, 1, 9. Imagina esses números algumas vezes, a quantidade que você conseguir, né, piscando ali dentro, aparecendo, tá? No início é difícil. Ju, eu não consigo fazer isso, não tem importância. Você pode escrever no braço, você pode escrever na perna, em qualquer lugar do seu corpo, e você vai falar que você está ativando esse código, tá? Para dissolver a resistência do seu inconsciente. Então, eu vou repetir de novo o número de Grabovoi para a resistência do inconsciente. 5, 4, 8, 4, 9, 1, 6, 9, 8, 7, 1, 9. Ju, eu não quero escrever no meu corpo. Tem alguma outra forma? Só você colocar, né, no YouTube aí, código de Grabovoi para a resistência do inconsciente. Aí você fica vendo e ouvindo, né, o vídeo para você poder dissolver essa resistência. E aí, logo em seguida, você põe aquilo que você quer. Então, vamos supor que você cria uma resistência em relação à pobreza. Você quer sabe, tem uma zona de conforto lá, e você tá programando novas coisas e não tá indo, aí você já põe isso, ativa esse código de Grabovoi para dissolver todo o inconsciente do meu inconsciente em relação a isso, ou em relação a tudo, né, que você estiver programando. Eu aconselho a colocar um objetivo de vez, porque assim, para você colocar o foco naquilo ali, tá? Eu vou aproveitar a oportunidade, gente, para contar algo que aconteceu aqui na minha casa, para vocês verem como é que é o inconsciente. Eu tinha combinado com a Sheila uma coisa, e aí eu esqueci de desmarcar com ela que eu passei mal. E ela chegou, a Sheila é evangélica, tá, gente? E é uma pessoa muito, assim, muito maravilhosa. E o que aconteceu, né? O trabalhador é digno do seu salário. Eu esqueci de desmarcar com ela. Quando chegou de manhã, no dia dela vir, eu lembrei que eu não tinha desmarcado. Aí eu não desmarquei. Eu poderia ter ligado para desmarcar? Poderia. Só que eu não estaria sendo uma pessoa justa e sensata. Porque tudo que você marcar, gente, você tem que desmarcar com antecedência, porque a outra pessoa precisa daquilo, depende daquilo, independente se a pessoa é milionária ou se não é, entendeu? Quando você combina uma coisa, você tem que ser fiel à tua palavra. E aí eu não desmarquei com ela no dia, né? E eu esperei ela, e quando eu fui abrir o portão para ela, eu comecei a passar mal. E o que aconteceu? Eu vou resumir para vocês, tá? Eu desmaiei em 2 horas 4 vezes. Sendo que na primeira vez que eu desmaiei, aconteceu algo, que é o que eu vou relatar para vocês. Ela estava em pé, perto do meu fogão, e aí eu falei alguma coisa, aí eu lembro que eu apaguei. Nisso que eu apaguei, eu tive um sonho. Só, gente, que deixa eu explicar um negócio para vocês que não sabem. Para você sonhar, você tem que estar num estado de sono profundo. Para você poder sonhar. E o que eu sonhei nesses segundos de desmaio? Que ela estava em pé, em frente ao fogão, e tinha uma moça e um rapaz. E aí a moça falava assim,
temos que fazer ela vomitar, ânsia de vômito. Faz ela ter ânsia de vômito, faz ela ter ânsia de vômito. Que ela comigo, eu deveria ter ânsia de vômito. E aí, no meu sonho, eu comecei pra querer vomitar. E aí, eu tipo que voltei do desmaio. E aí, eu perguntei pra ela assim, eu tive ânsia de fome? Ela, sim, eu fui pegar um balde. Eu fui pegar um balde. Aí eu me liguei, aí eu contei pra ela o que aconteceu. Ela, nossa, mas não tem ninguém, só tem eu e você. Exatamente. Eu tive uma visão, tá, do que aconteceu. Provavelmente, tá, eu tive ali um desfalecimento por alguns segundos, né? Eu acredito que por algum motivo eu parei de respirar e o coração também parou por alguns segundos. E aí, o que aconteceu? Os meus anjos da guarda me fizeram ter ânsia de vômito para fazer aquela força, sabe, para dar aquele baque, né? Para você voltar a respirar e o coração bater, tá? E eu não vomitei, foi só naquele primeiro momento. Eu fiquei gelada, ela ligou o ventilador e aí eu tava muito mal. Liguei pro meu irmão que estava numa outra cidade, tá? E ele veio para me socorrer. Ele ligou já pra uma pessoa aqui perto, porque ele ficou desesperado, porque pra mim ir pro hospital tem que ser uma coisa muito grave. E quando eu cheguei no hospital, no carro eu desmaiei mais 2 vezes, tá? Ou seja, em 3 horas, né? Em 2 eu desmaiei 4 vezes, e com mais 1 hora, que foi o tempo dele chegar e de me levar, eu desmaiei mais 2 vezes. E no hospital, o que aconteceu? O médico não acreditou. Porque quando você chega no médico, você antes passa pela enfermeira. Quando eu cheguei na enfermeira, eu ainda estava gelado. Tanto que eles põem um negócio no dedo para ver os teus batimentos cardíacos, tá? E ela não estava conseguindo porque eu estava muito gelada. E quando ela conseguiu medir a pressão, tirar a glicose, e estava tudo normal. E o médico falou para mim assim, você não tem nada, tá tudo normal. E aí eu convenci o médico de pedir o exame de sangue, porque eu sabia o que estava acontecendo. E ele falou que se tivesse acontecendo aquilo ali, teria dado alguma coisa logo nos exames preliminares. E não deu. Só que aí eu fiz o exame de sangue, à noite eu voltei e tava lá o que eu tinha falado, o que tava acontecendo, tá? Então, assim, aí eu comecei um tratamento, vai demorar algum tempo. A Sheila ficou, assim, muito impressionada com o que aconteceu, assim, espiritualmente falando, tá? Porque eu vi. Pra mim tinha sido um sonho, mas não tem como você sonhar, assim, poucos segundos de desmaio, porque desmaio é rápido, gente, não é uma coisa que você fica horas desmaiada. Não foi isso, não, tá? E naquele tempo todo ali, eu posso ter entrado, sim, em estado de tem um transe profundo, tá? E eu tive aquela visão, alguns vão falar que foi delírio, mas não foi, não. Foi algo que aconteceu e a espiritualidade veio, né? Naquilo que você acredita, anjo da guarda. Eu acredito nos meus anjos da guarda, tá? E ela ficou impressionada com essa experiência que ela vivenciou. E o que acontece? É uma resistência do inconsciente. É uma resistência do inconsciente. Por isso que eu tô gravando esse vídeo. E já peço aí pra vocês aí que são coxbaias, né, que tenham um pouco de paciência, porque eu vou ter que intercalar um espaço, né, um período de tempo maior, né, porque eu vou ter que estar O tratamento vai ser longo, tá? Não vai ser uma coisa assim rápida. É claro que eu já tive algumas coisas. É uma coisa que foi pro físico, tá? Foi um ataque? Sim, eu sofri um ataque espiritual, tá? Por isso, né, que os anjos da guarda vieram, tá? Mas é por quê? Porque às vezes as pessoas não sabem quando pede uma coisa assim, ai, é só um joguinho. Não, não é só um joguinho, não. Você aí que tá do outro lado, você acha que é só pegar a carta e jogar. Não, tem todo um preparo pra poder jogar a carta pra você. Porque se tiver alguma energia de você, vai aparecer no jogo. E quando não aparece, é porque você ainda não tá preparado. Porque às vezes aparece, eu falo, tem um negocinho aqui, mas não deu pra identificar direto, porque ainda não tá preparado pra você poder se limpar daquilo ali. Como assim? Porque às vezes, gente, Deus é perfeito, tá? Hoje, quando eu olho assim pra trás, que eu vejo algumas coisas que eu passei na vida, nossa, Deus é injusto. Não, Deus não foi injusto. É que naquele período ali, se eu tivesse tido o que eu queria, viriam outras pessoas e me tirariam aquilo ali. Porque eu era muito boba. Eu era muito boba. Então as pessoas se aproveitavam da minha bondade, da minha generosidade. Então, assim, eu levei muitos golpes na vida. Então tem uma coisa que eu quero muito. E eu nunca tive isso, né?
Pelo menos no meu nome eu nunca tive, né? E aí, eu já tive oportunidade, mas Deus sempre vinha e fazia alguma... Inclusive, uma vez, foi até uma pessoa evangélica que falou comigo, olha, eu não vou poder fazer isso com você não, porque o meu Deus falou que se eu fizer, eu vou ficar muito doente. Aí eu falei assim, não, eu vim pra falar pra não fechar o negócio com você. Aí eu tinha escrito uma carta pra ela, né, pra ela poder ler. E aí, quando ela viu, ela falou assim, meu Deus, eu falei assim, não, porque Deus falou comigo pra mim não fazer isso com você. Porque senão ele ia te pesar a mão sobre você, digamos assim. Porque não era pra mim ter aquilo naquele momento, tá? Até hoje eu não tenho isso que eu quero, tá? Uma coisa minha, tá? E o que acontece? Então a gente tem que obedecer a nosso próprio corpo, ao nosso próprio... vou chamar de Deus interior, eu interior, naquilo que você acredita, né? E em Deus. Então, assim, existem coisas que você não sabe que tá lá dentro de você, que tá resistindo. Então, teve uma resistência dentro de mim, tá? Em relação a algo que não quer ser curado, tá? Porque, gente, todos nós precisamos de cura em algum nível e algum grau. Todos os seres humanos. Se você tá na Terra, tem alguma coisa que você precisa de cura. Então, assim, que vocês possam usar esse conhecimento que eu tô passando pra vocês, né? Eu tô passando aqui um código de Gabriel. Existem outras coisas que podem ser feitas para resistência do inconsciente? Sim, existe. Mas essa daqui é uma coisa que você pode fazer sozinha, sem supervisão de um mestre, de um mentor espiritual, tá? Que você possa fazer na sua casa com segurança, tá? Então, assim, os intervalos dos meus atendimentos vão aumentar. Eu não vou atender muitas pessoas, né, no início de janeiro. Vai ser, assim, no máximo 10 pessoas por mês, 10 atendimentos, porque eu preciso me priorizar. É claro que dependendo daquilo que a pessoa quer, de repente quer uma coisa mais leve, mais fácil de se fazer, não é que seja mais fácil, é porque depende muito do que a pessoa vai querer. Por exemplo, um aconselhamento. Um aconselhamento fica mais fácil do que você pegar, fazer uma mesa radiônica, um jogo de carta para a pessoa de uma mesa real, por exemplo. Um mapa astrológico, por exemplo, que eu vou fazer, eu não marco mais nada naquela semana, é só o mapa astrológico, porque eu gosto de focar naquilo que eu tô fazendo. Então, assim, quando você me vier atendendo 3, 4, 5 pessoas naquela semana, pode ter certeza que eu não tinha mapa astrológico. Ou se eu tinha, eu já tô finalizando o mapa astrológico da pessoa, tá? Porque eu faço mapa astrológico, pra quem não sabe, mapa natal, tá? Eu faço mapa kármico também, baseado na astrologia. Eu faço um monte de coisa, gente. Então, assim, depende daquilo que a pessoa vai querer. Então, por exemplo, às vezes a pessoa me liga, eu quero um jogo na mesa real. Eu não tenho vaga. Porque eu não vou ter, tá? Dificilmente você vai conseguir marcar aí, porque provavelmente eu só vou fazer uma mesa real por semana. Porque é uma coisa que gasta muita energia etérica, tá? Porque para que você que nunca jogou carta comigo, eu faço uma limpeza no seu campo, na sua residência e às vezes no trabalho, depois eu falo com a pessoa, ó, tinha isso aqui do negócio lá do seu jogo, e aí então para essa energia não vir para mim, a gente já faz uma limpeza, não é para tirar, porque tem coisas que você não consegue tirar totalmente num negócio assim, num jogo de carta, por exemplo, tá? Que as pessoas têm que aprender a se proteger e a pagar por aquilo que ela quer, tá? Então, assim, eu espero que esse vídeo seja de utilidade para vocês aí que tá aí do outro lado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu pretendo fazer mais vídeos, tá? Como esse, de ensinar as coisas. Tudo vai depender, gente, de como eu vou estar no dia para gravar. Porque provavelmente agora o meu tempo vai ser mais reduzido, porque eu preciso realmente de descanso físico, tá? O que aconteceu comigo foi um ataque espiritual, sim, mas atacou uma coisa que eu tenho no corpo físico. As pessoas, você que tá aí do outro lado, você não sabe as coisas que eu passo, assim como eu não sei aquilo que você passa, tá? E tá tudo certo. Desconfie de pessoas que atendem vocês que diz que não tem problema nenhum. Desconfie de pessoas que falam assim, ai, eu não tenho problema nenhum. Tem sim. Só que o que acontece? Eles têm uma estratégia. O ser humano, ele foi programado para ser enganado. Então, o ser humano, ele gosta de ser enganado. Aí, quando uma pessoa aparece muito verdadeira, com muita generosidade,
o ser humano desconfia. Tem uma história que fala que um dia a mentira convenceu a verdade para ir tomar banho numa piscina daquelas públicas de antigamente, tipo um rio. Aí foram as duas. Então a mentira pegou e vestiu a roupa da verdade e foi embora. Quando a verdade saiu, cadê a roupa dela? Não tava, só tava a roupa da mentira. E aí a verdade teve que usar a roupa da mentira. A partir daí, o ser humano acredita nas mentiras como se fosse verdade. Quando você vem com a verdade, as pessoas não acreditam porque acham que é mentira. Então, assim, isso acontece até hoje. A maioria das pessoas, a grande maioria dos seres humanos, tá? Existe um ou outro lá que se salva, tá? Foram treinados para acreditar em mentiras. Então, assim, eu estou falando com vocês hoje, mas não me peguem como para me idolatrar. Eu sou ser humano que nem você. Ai, Ju, você tem muitos dons. Vou repetir aquilo que eu falo sempre. O fato de eu ter dom, o fato de qualquer pessoa ter dom, dificilmente essa pessoa é um ser de luz que veio de outro planeta, que Jesus mandou para a Terra para ajudar os seres humanos. Isso aí é 0,001%, tá? Das pessoas que têm algum tipo de mediunidade. Inclusive, dentro das igrejas evangélicas, dentro dos templos religiosos. A grande maioria dos médios ou dos profetas que eles falam são grandes devedores. Devem muito para Deus. E uma forma de pagar isso é trabalhando com a espiritualidade, vindo com um pouco mais de sensibilidade, de mediunidade do que as outras pessoas. Então, não me idolatrem e não idolatrem ninguém. Porque todos somos suscetíveis a erros e falhas, tá? Inclusive o seu terapeuta, o seu médico, o enfermeiro, inclusive essas pessoas, tá bom? Muita luz, muita paz, muito amor em nossos corações. Até a próxima.